entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as pautas e a atuação no Congresso em ano de eleições. Eu converso com a Adriana Ventura, que está aqui comigo, que é deputada federal pelo Novo de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui na TV Gazeta. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom, e vamos falar de uma aprovação nessa semana bastante polêmica, aliás, para lá de polêmica, que é o pacote de bondades. Tem previsões aí negativas para a política no pós-efeito, primeiro impacto, não é? Tem a justificativa do interesse social, mas ela driblou a lei de responsabilidade fiscal, driblou a lei eleitoral por causa do prazo, mudou, né, o que está previsto na Constituição e até o rito normal para uma apresentação de uma PEC. O Novo foi dos poucos partidos que encararam e votaram contra, inclusive teve o seu voto. Eu queria a sua justificativa, a sua avaliação desse cenário. Bom, olha, Denise, é inegável que a gente tem uma situação difícil, tem muita gente passando fome, é claro que a gente precisa ter esse olhar, que não vem de hoje essa fome, que não vem de hoje essa dificuldade, desde há 3 anos a gente está realmente há muitos anos, né? A fome é um problema estrutural, falam, ela está para acabar mesmo na áurea, na época que o Brasil viveu uma época de ouro, mesmo nesse período a gente não conseguiu erradicar a fome, e isso realmente a gente precisa dar uma resposta. Agora, a forma que foi feito, o jeito que foi feito, usando como desculpa a fome, eu acho que isso foi muito negativo, porque a pergunta é, não é bom ajudar essas pessoas já que elas estão precisando? É claro que é bom. Essas pessoas não precisam de ajuda? É claro que elas precisam. Mas a questão é, o que vai acontecer em janeiro? Então, assim, a gente foi contra, primeiro porque foi tudo desmantelado. É uma casa de leis que não segue leis, não respeita leis. É a casa do povo que não representou o povo. O que o Congresso fez nos últimos 3 anos? Por que não aprovou as reformas estruturantes para darem resposta? Por que não cuidou da reforma administrativa, cortou gastos do governo? Por que também o Congresso priorizou coisas erradas? Priorizou fundão eleitoral 5 bi, priorizou 60 bi de emenda de relator, o vulgo orçamento secreto, e agora vem com um pacote para furar teto, lei de responsabilidade fiscal, passou por cima de regimentos. E com estado de emergência. Não, e o estado de emergência fake quer dizer, a gente é um estado de emergência falso, a gente inventa, mascara, burla, faz toda uma construção jurídica absurda para legitimar o absurdo. Então, a gente está normalizando barbaridade e isso dá o seguinte recado. A gente pode fazer qualquer coisa, mudar qualquer coisa, e depois vai lá e muda a Constituição. Então, porque a PEC é exatamente isso, uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional. E a Constituição que deveria ser respeitada e as nossas leis que deveriam ser respeitadas para proteger o país, para dar um rito, para dar, assim, para organizar, inclusive a nossa democracia, simplesmente é driblada, passada. Então, aqui tudo bem, a gente aprova qualquer coisa, aprova a lei constitucional, vai lá e muda a Constituição. Então, virou uma vergonha, virou um vale-tudo. Então, por essas e outras razões, e principalmente por acreditar que as pessoas que mais precisam de uma resposta que seja estruturante, não uma coisinha de 3 meses, a gente foi contra isso, porque essa PEC é eleitoreira, sim. E tem a questão também da LDO, que também foi aprovada nos últimos dias e inclui esse orçamento secreto, as emendas. O que se retirou foi a obrigatoriedade da destinação dos recursos, mas está lá, vai servir de barganha, como se fosse o toma lá da cá institucionalizado, não é? Nós sempre fomos contra, o Partido Novo sempre votou contra a emenda de relator, desde 2019, nós fizemos um destaque, é uma aberração, é um balcão de negócio dentro do Congresso. Então, o pessoal fala, de secreta não tem nada, está tudo publicado, é mentira. E falo que é mentira com todas as letras, porque eu fiz vários levantamentos dos nomes que foram apresentados. Como vocês sabem, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, mandou um ofício para cada parlamentar para que eles respondessem quanto eles receberam nos anos de 2020 e 2021. Então, o primeiro absurdo. Tem um relator que não tem uma lista de como destinou os recursos, quem foram os parlamentares. Absurdo número 2. Dos 600 parlamentares, 594 parlamentares que deveriam ter respondido, responderam 429. Alguns responderam quanto receberam, outros responderam o ofício, mas não falaram quanto receberam. 60 e poucos falaram que não receberam nada, que é o caso, no caso do Partido Novo e outros partidos que não receberam. Mas o absurdo é que 200 não responderam. E quando você pega a soma, deveria ter mais ou menos ali 36 bi
né? Que é 16, 20 bi do primeiro, 16 bi, 18 bi do terceiro ano. Quando você soma o que tem ali, você chega no resultado de 11 bi. Está faltando 26 bilhões de prestar conta. Isso é dinheiro público. Então, quer dizer, é uma aberração o que está acontecendo. E na ponta final, qual foi o uso desses recursos todos, não é? E isso está previsto no orçamento. Agora, como é que fica a expectativa em relação à gestão, à relação do futuro governo, seja quem for, com esse Congresso, né? A sua aposta de uma renovação, de uma mudança da composição, que a gente sabe que o governo fica meio refém dessas negociações para poder ter uma base de apoio e aprovar da forma como as coisas estão sendo aprovadas agora, né? Então, realmente o governo fica um pouco refém. Existe uma situação que existe uma boa parte de recursos que essas emendas, no caso de relator, esse orçamento que está na mão do Congresso Nacional, ele não tem que ser vinculado a nenhuma política pública. Ele não é baseado em nenhum dado para falar assim, ó, vamos mandar dinheiro para esse município que é vizinho desse, porque aqui tem mais desigualdade, aqui tem esse problema. É bel prazer para reduto e curral eleitoral, isso é claro. Que isso é utilizado para compra de apoio, isso também é claro. E o pior de tudo, não tem critério nenhum, Denise, nenhum. Pergunta por que um parlamentar ganha 400 milhões e o outro ganha nada e o outro ganha 5 milhões? É bel prazer das negociatas. Entre os parlamentares, a maioria não sabe. Tem muita gente que não sabe quanto o vizinho do mesmo partido ganha, quanto o vizinho do mesmo estado ganha. Então é uma aberração. Orçamento secreto mesmo. É mesmo. Então falam, está publicado, é mentira. Eu fiz um desafio ali no plenário. Eu falei, eu quero que os relatores me apresentem a lista com o nome dos parlamentares. Os relatores de 2000, o que foi 2019, 20, 21, eles não apresentam porque faz parte. Agora, uma coisa que a LDO trouxe, e eu espero que seja cumprido, é que começou a exigir que tenha o nome do parlamentar que chancela aquela emenda. Então, isso é um pequeno avanço, mas a gente não vai passar uma borracha da negociata e do balcão de negócio que tem lá dentro. Agora, o que chamou a atenção na aprovação, por exemplo, da PEC das Bondades foi o apoio de quase todos os partidos, inclusive de oposição. E a gente sabe que tem a ver com as eleições, com não querer desagradar o eleitorado, né? É o medo, né, de as pessoas não entenderem porque você vai contra um pacote de bondades, aí, entre aspas, né? Porque existe uma oposição. Muitas vezes pode ser também um teatro político. Existe um teatro ali, sou contra, né? Eles têm que falar mal do governo também, a oposição faz esse papel. Mas mesmo esses parlamentares não querem ficar mal com o eleitorado e muitos desses parlamentares também recebem verba de orçamento secreto. Vamos ser claro aqui, né? Basta ver que se você pega o Partido dos Trabalhadores, o PT, dos 50 e poucos parlamentares, 41 não responderam se receberam ou não. Então tudo isso é muito estranho. E qual a sua expectativa para as eleições em relação ao Partido Novo? O partido tem poucos deputados, né? E agora alguns estão saindo para disputar governos estaduais. Isso não pode reduzir a bancada caso eles não consigam avançar nas eleições? Olha, na verdade isso foi uma decisão tomada, porque você pega assim, tem poucos deputados, são bons deputados, que seria mais fácil voltar para o Congresso, né? Então, brigam muito, né? Brigam muito, está todo mundo lá brigando, indo contra as coisas que a gente acha que não é certo, mas de qualquer maneira tem outros desafios, e eu fico pensando, a gente sempre lembra do Zema. O Zema, quando começou, todo mundo olhava e dava risada, falava, o segundo maior colégio eleitoral do país, ele tem 1%, 2%, e o Zema, melhor governador do Brasil, está aí para mostrar a que veio. Então, tem uma coisa também que é possível, né? Pode ser pouco provável. A minha eleição também era pouco provável. Ninguém dava nada por aquela ali que nunca foi nada, mas as coisas acontecem. Eu acho que tem muita coisa para acontecer até a eleição, né? E o Novo tenta colocar novas práticas de política, não apenas nessa questão das votações também, mas até o uso do fundo eleitoral, né? A gente não usa. Isso é difícil, você vai falar, é difícil competir com nada quando você tem pessoas com milhões fazendo campanha, mas é um princípio, é difícil, mas a gente está na luta. A gente tenta arrumar doações individuais das pessoas físicas, apoio dos amigos e quem gostar das ideias, mas realmente é uma luta desigual. Agora, em relação ainda à composição lá do Senado, a gente vê uma força muito grande do Centrão, mas o Centrão, boa parte dos partidos está com o atual governo, mas eles também já apoiaram o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff, e alguns estão apoiando agora, porque o Centrão não é um partido só, é um bloco de partidos. Na sua previsão, eles vão continuar dominando a cena do Congresso? Vão continuar dominando, principalmente porque a gente está falando, você falou da LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e você vê lá uma construção que não importa quem ganhe para presidente, se é A, B, C, que eu espero que seja o C, deixa eu deixar isso bem claro,
mas ali há uma construção para o poder daqueles recursos ficarem na mão do Congresso e que eles não fiquem refém do governo e cada vez eles possam dar mais para seja esquerdo, seja direito, o centrão vai para um lado, vai para o outro, como já foi. Como apoiava antes um, depois vai para outro, eles transitam de acordo com os interesses de recurso. E as negociações nos estados seguem a mesma receita? Com toda certeza segue a mesma receita e você vê mesmo brigas internas de partidos, onde tem uma parte que apoia Bolsonaro, uma parte que apoia Lula, e daí fica o candidato à presidência realmente numa situação que muitas vezes ele não tem apoio interno. Então eu acho que a gente está num momento que o importante aqui, na minha visão, Denise, é o eleitor. O eleitor fazer boas escolhas para o Congresso Nacional, porque não importa quem seja o presidente. É o Congresso. É o Congresso que decide, que define o que vai acontecer. É isso. Eu agradeço muito a participação da Adriana Ventura, que é deputada federal pelo Novo, aqui de São Paulo. Deputada, obrigada, boa noite. Obrigada, eu estou à disposição de você e a todos da Gazeta. Obrigada, boa noite a todos. Com você.